Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do verso 8, é onde se encontra o texto base da nossa reflexão nesta noite. Apocalipse 2, 8, a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá a segunda morte. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos, pedimos a tua presença marcante, evidenciada neste lugar, através do teu Espírito Santo falando conosco aos nossos corações. Pai, usa, ó Deus, esta porção da tua palavra para instruir-nos nesta noite acerca daquilo que nós precisamos, carecemos ouvir da tua parte, ó Deus. O Senhor seja para sempre louvado e engrandecido. Amém. Irmã Rosana, a Gigi, a Livinha vão se dirigir ali para a sala onde será ministrada a palavra do Senhor. Eu tenho a alegria e o privilégio de estar falando nesta noite a mais importante nobreza sobre a face da terra. Príncipes e princesas, filhos e filhos do rei. Pessoas que não gozam de prestígio, de deferências aqui nesta vida, não pertencem a grupos selecionados, pessoas que não têm sido distinguidas aqui ou ali, com honrarias, com menções honrosas, com condecorações, mas que têm os seus nomes escritos no livro da vida. E essa expressão, filhos e filhas do rei, como bem notou certo pastor amigo nosso, é uma expressão que muitas vezes é mal compreendida e justamente por causa do seu uso ou do seu mau uso. Som, por favor. Obrigado, Sérgio. A expressão filhos e filhas melhorou? Do rei? É uma expressão muitas vezes mal compreendida justamente por causa do mau uso dessa expressão, por causa de uma teologia equivocada
que está a ela associada. Que teologia distorcida ou equivocada é essa? É aquela ideia de que quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu me coloco numa posição ou eu alcanço um status tal que diante de Deus, diante dos homens e diante da vida, necessariamente eu passo a ser alguém com direitos especiais e privilégios exclusivos nesta vida, com as coisas desta vida. E que nisso inclui, por exemplo, a saúde e a riqueza. A semelhança do patriarca Jó, nós também estruturamos a nossa vida em cima de alguns pilares. Primeiro pilar, a saúde. Segundo pilar, bens materiais. Terceiro, relacionamentos, que inclui famílias e amigos. E o quarto pilar, sobre o qual estruturamos a nossa vida, é Deus. E de uma hora para outra, Jó se vê sem saúde nenhuma. Sua saúde se esvai. Ele adoece terrivelmente da planta dos pés ao topo da cabeça. Seus bens também se dissolvem. Ele percebe que seus amigos não eram tão amigos assim, que estão apressados em julgá-lo, em condená-lo, não tinham aquela lealdade toda de verdadeiros amigos. Que Deus nos ajude nisso. E no seu último pilar, Jó se choca com o aparente silêncio de Deus. Chega a dizer: até quando, Senhor? E Jó é alguém íntegro e reto diante de Deus, isso dito pela boca de Deus. Sua história é repleta de referências a Deus, ao poder de Deus, à soberania de Deus, ao caráter de Deus, à fidelidade de Deus. Mesmo depois da crise terrível pela qual passou, Jó se manteve assim, íntegro, reto diante de Deus. E nós também vivemos a nossa vida assim. Procuramos ter saúde, bens materiais, dinheiro, quem não precisa, quem não gosta, quem não quer. Todos nós corremos de alguma forma atrás de algum dinheiro. Precisamos de dinheiro. Temos também o nosso rol de amizade, de amigos, de familiares, e procuramos também nos relacionar com Deus. São os pilares sobre o qual nós estruturamos a nossa vida. Mas quando uma igreja do Senhor, como corpo do Senhor aqui na terra, quando nós acenamos para o mundo e dizemos que os valores humanos são os mesmos valores divinos, que os caminhos do homem são os caminhos de Deus, que os pensamentos humanos são os pensamentos de Deus, quando a Bíblia diz que não são, nós pregamos uma mensagem mentirosa. Pastor amigo nosso contou, nos ensinando, que ele estava numa convenção e ele ouvia o pregador fazer uma exposição naquela noite, e o pregador tinha diante de si um quadro, uma lousa, um quadro branco, um pincel na mão, e ele traçou uma risca de alto a baixo, e começou a falar sobre o que era do reino de Deus e o que era do reino deste mundo. O que era do reino da luz e o que era do reino das trevas. Desse lado, as bênçãos. Daquele lado, a maldição. Desse lado, a riqueza. Desse lado, a pobreza, a escassez. Desse lado, cabeça.
deste outro cauda, deste lado aqui saúde, deste lado aqui doença. E a pergunta então que ficou no ar é essa: quem é que não quer ouvir uma coisa dessas? Ouvir que se der 100 para Deus, vai ganhar 1000, e aquilo ser dito de cima de um púlpito? Quem é que não quer fazer um negócio desses com Deus? E aí o que acontece é que cresce de uma forma extraordinária, ganha visibilidade, adeptos, a teologia equivocada sobre filhos e filhas do rei. E muitas vezes pessoas do nosso meio também dizem: nós temos muito que aprender com eles. Veja lá como crescem, veja como estão crescendo, vão continuar crescendo. Se pregam uma mensagem que é a mensagem que as pessoas querem ouvir. Mas agora, meus irmãos, é bom que nós olhemos para esta carta, esse texto bíblico da palavra de Deus que nós lemos, Apocalipse 2. Esmirna era uma cidade muito importante, talvez a segunda cidade mais importante na região, depois de Éfeso. Cerca de 100.000 habitantes, uma cidade grande, situada no que hoje é a atual Turquia, uma cidade muito alinhada com Roma. Era também um lugar muito, muito difícil para um cristão viver. Havia na cidade uma população judaica muito grande e muito hostil contra os cristãos. O Senhor que manda João escrever à igreja de Esmirna diz: estas são as palavras de quem é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Por que será que Jesus diz isso? Esmirna foi uma cidade destruída 2 vezes, e foi uma cidade fundada 3 vezes. Quando o Senhor fala à igreja dessa cidade, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ele está dizendo algo em íntima relação com a história da cidade. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Ele é o primeiro porque não recebeu o poder, a autoridade, a soberania das mãos de nenhum outro. Ele é o primeiro. Ele é o grande eu sou. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o último porque não vai entregar esse poder, autoridade e soberania a ninguém. Ele é o Senhor absoluto, do começo ao fim. Ele é o Todo-Poderoso. E dito isso, na sequência, as palavras do Senhor Jesus são as seguintes: eu conheço as suas aflições, conheço a sua pobreza. E aí é surpreendente o que ele diz: mas tu és rico. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus coloca em contraposição 2 tipos de riqueza. Eu conheço a tua pobreza, é o mesmo que dizer: eu conheço que não és rico, mas tu és rico. Em que esses irmãos eram ricos? Jesus está chamando a atenção ao fato de que há 2 espécies de riqueza no mundo. Príncipes, princesas, filhos do rei, tudo isso é verdade. Ricos, muito ricos, também é verdade.
mas é verdade do ponto de vista divino, celestial. Possuem um tesouro inestimável, de um valor incalculável, mas segundo os valores de Deus e não os valores humanos. É verdade que Deus dá riqueza material, é verdade que Deus dá riqueza material, tudo é dele. É verdade que Deus dá saúde, é verdade que Deus dá saúde. É verdade que Deus dá o emprego, é verdade que Deus dá o pão de cada dia, é verdade que Deus dá a roupa, a vestimenta, é verdade que Deus cura, é verdade que Deus opera milagres, mas não é verdade que por sermos filhos de Deus temos direito a exigir riqueza e saúde neste mundo. Não temos nenhum direito especial nessas áreas, por sermos filhos de Deus. Temos direitos e deveres como qualquer outra pessoa. Deus dá a chuva a todos, a bons e maus. Deus dá o ar, Deus dá o alimento, Deus dá o sol, a prosperidade, o trabalho. Deus dá a prosperidade financeira, a saúde, a crentes e a ateus. Não é verdade, meus irmãos, que Deus nos chamou para sermos pessoas mais ricas e mais saudáveis deste mundo. Jesus vai mostrar isso nessa carta. Uma carta que descreve o sofrimento da igreja. Ouvindo um pastor que eu admiro bastante, ouvindo-o pregar, ele contando experiências do seu gabinete, ele disse: muitas vezes nós vemos cristãos com ideias muito esquisitas acerca disso. É a irmã que procura o pastor no seu gabinete e diz: pastor, eu estou muito infeliz no meu casamento e eu vou me separar. Não suporto mais o meu marido. E o pastor diz: mas minha irmã, o que de tão grave está acontecendo? Meu marido não é romântico. Ele é um insensível. Isso me faz infeliz. Ele é infiel à irmã? Não, ele é fiel. Ele é trabalhador, minha irmã? Sim, muito trabalhador. Ele é honesto? Ele cuida dos filhos? Ele cuida da casa? Sim. Mas pastor, sabe quando foi a última vez que ele me levou para jantar fora? Ele só reclama. Ele diz que o dinheiro não dá. Sabe, pastor, quando foi a última vez que ele me disse que me amava? Faz 17 anos. Eu não aguento mais essa vida. Claro que tem marido que não ajuda também, né? É daquele tipo tiringa, bronco, e se for questionado sobre isso, vai dizer: eu falei que amava uma vez e está falado. Eu não desfalei. Para que ficar repetindo? Mas não é toda hora não, repetindo, faz 17 anos. E ela, por sua vez, meio sem noção. Vou me separar. Já viu no que pode dar. Da parte dela, a ideia é a seguinte: eu me casei para ser feliz. Nada menos que isso. Eu tenho o direito a ser feliz. E aí reside todo o problema.
eu tenho o direito. Porque ninguém se casou para ser infeliz. Ninguém. Mas a partir do momento que você lida com outro ser humano, uma pessoa pecadora, assim como nós somos, nós precisamos saber que não iremos nos realizar plenamente nesse relacionamento. Por quê? Porque somos imperfeitos, todos nós. Diante de situações como essas, nós precisamos decidir aproveitar o que há de bom no relacionamento ou nos fixar naquilo que o relacionamento é deficiente, que deixa a desejar, sob o risco de sentirmos-nos as piores pessoas desse mundo. Da mesma forma, pessoas pensam que por terem sido salvas por Jesus, agora têm o direito a que Deus trabalhe em favor delas e faça com que as coisas ao seu redor funcionem de uma forma, da melhor forma possível, para que tudo concorra para a sua felicidade. Deus quer nos ver felizes? Sim, Deus quer nos ver felizes. Jesus deseja que nós vivamos felizes. As primeiras palavras do mais famoso sermão público de Jesus foram felizes. Aliás, muito felizes, porque é o que significa bem-aventurados. Mateus 5. Muito felizes são os que choram. Poxa, eu não esperava isso de Jesus. Felizes, muito felizes são os pobres de espírito. Muito felizes são vocês quando o que, Senhor? Fala. Quando vos perseguirem. Quando mentindo disserem o mal contra vocês. Agora Jesus está falando de calúnia. Disserem o mal mentindo. Eu não sei se você já foi alvo de mentira e de calúnia, eu já fui. Isso me marcou. Dói bastante, dói muito. A dor da calúnia é algo muito dolorido. Há quem diga que é pior do que dor de coluna. Viu, Nivaldo? E era disso também que a igreja de Esmirna estava sofrendo. Jesus diz, eu conheço a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas são sinagogas de Satanás. Isso significa o seguinte, blasfêmia aqui nesse contexto era no sentido de falar mal não de Deus, mas dos filhos de Deus, dos cristãos. Falar mal dos filhos de Deus, no entanto, por associação é falar mal de Deus. Lembram-se de Saulo no caminho de Damasco, indo perseguir os cristãos. Ele ouve de Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues, Saulo? Como é que Saulo perseguia Jesus? Perseguindo a igreja de Jesus. Agora está ali uma igreja em Esmirna que está enfrentando tudo isso. E o Senhor diz para ela, não tenha medo. Não tenha medo do que está prestes a acontecer. Vai acontecer mais coisas, Senhor? Vai. Verso 10 diz, alguns de vocês serão lançados na prisão. Mas, Senhor, se essas coisas estão prestes a acontecer, Senhor, eu esperava ouvir do Senhor algo do tipo, mas eu vou intervir antes que isso aconteça. Eu vou fazer justiça. Eu vou silenciar os seus inimigos. Mas não, a palavra do Senhor é a situação vai piorar. E piorou. A história mostra que piorou.
Em que consistia, afinal, a riqueza dessas pessoas? Eram ricas em quê? Com base no texto, algumas sugestões. A primeira sugestão: eram ricos porque possuíam um Salvador que conhecia tudo o que eles estavam enfrentando. Conhecer nas Escrituras é participar. Em outras palavras, eles tinham um Salvador que sofria junto com eles, até chegar o tempo do livramento completo. Tinha um Salvador que sentia com eles, alguém poderoso e solidário. Não um Salvador poderoso e distante, mas um Salvador poderoso e participante. Alguém que os podia dar uma palavra de consolo, de esperança. Eu conheço, eu sei a sua tribulação, eu sei a sua pobreza, eu sei a sua luta, eu sei, eu conheço. Como aquela história, aquela ilustração de um casal que perdeu um filhinho pequeno, na fase mais alegre da vida, perto dos seus 3 anos e meio de idade, e chega uma irmã da igreja e diz para aquela mãe enlutada palavras as mais belas que você possa imaginar, bíblicas, sensíveis, solidárias, tocantes, palavras espirituais, mas parece que as palavras não faziam nenhum efeito. A dor não era aliviada. Aí chega uma outra irmã, alguém que tinha na sua casa uma daquelas cadeiras mais altas de se colocar à mesa para a criança participarem das refeições, que já não eram mais usada. Que tinha na sua casa um quarto cheio de brinquedos que já não eram mais manipulados. E ela chega perto dessa mãe enlutada, abraça aquela mãe e diz para ela somente 2 palavras: eu compreendo. E aquilo é suficiente para, de fato, consolar. Consolar e aliviar o coração. Você vai ser sustentada pelo Senhor. Eu compreendo o que você está passando. Eu sei o que você está passando. Eu passei por isso. O Senhor me sustentou em seus braços fortes. É exatamente o que o Senhor Jesus está fazendo com essa igreja. Eu sei, eu estou junto, eu sinto com você. Eu conheço o que é isso. Eu sei as suas tribulações. Que coisa maravilhosa, extraordinária é ter um Salvador assim. Quando ninguém mais nos compreende, Ele diz: eu sei as suas tribulações. Você está abatido, envergonhado, Ele diz: eu sei. Eu fui transformado no lixo desse mundo. Eu sei o que é isso. Você se sente a pessoa mais desprezada na face da terra, Ele diz para você: eu sei o que é isso. Você se vê como a pessoa mais injustiçada do mundo. Eu sei o que é isso. Você se sente a pessoa mais abandonada. Eu conheço o que é isso. Você se sente a pessoa mais sofrida no mundo. Ele diz: eu sei, eu conheço as suas tribulações. Coisa maravilhosa é ter alguém com quem poder falar, alguém com quem conversar, alguém que na hora da dificuldade, quando todos os outros se afastam e não te compreendem, não interpretam o seu gemido, a sua lágrima, a sua dor, o seu choro, quando vierem muitas vezes com palavras que não preenchem
o seu coração, apesar de solidárias. É extraordinário ter um Salvador que te diz: eu estou ao teu lado e eu sei o que você está passando. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe tudo, do começo ao fim. E diz para você: eu estou do seu lado. Eram ricos porque possuíam um Salvador assim. Glórias ao nome do Senhor. Eram ricos também porque tinham convicção na vida. Sabiam pelo que valeria a pena viver e até, se preciso fosse, morrer. Ser fiel até a morte. Verso 10. Há muitos que vivem vidas vazias, sem sentido, sem propósito. Não têm de fato em que se apoiar. Não vê valor maior para abraçar, não tem nada pelo que um dia possa dizer valeu a pena viver, apenas vivem, não tem nada pelo que lutar, não tem nada pelo que sonhar. Sabe por quê? Porque ainda não se encontraram com o cerne da vida. Mas é uma riqueza quando a pessoa se encontra com Jesus. É quando se tem achado de fato a verdade. Tem se encontrado com Deus. Quem se encontra com Jesus se encontra com o grande rio da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. São palavras do Senhor Jesus. A vida passa a ter sentido. Eram ricos por isso, porque tinham convicções profundas, pelas quais valeria a pena viver e até ser fiel até o fim, até a morte. Eram ricos também porque possuíam uma herança que perseguição nenhuma poderia destruir. Ser fiel até a morte, e o que mais? Dar-te-ei a coroa da vida. Apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 1, versos 3 a 7, diz que eu e você temos uma herança imarcessível no céu. Imarcessível significa que não murcha, que não se acaba, que não se extingue, perene, imperecível. Você tem algo grandioso que o aguarda no céu. Veja o que Paulo diz aos Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, príncipes e princesas, filhos e filhas do Rei. Você vai juntamente com Cristo herdar as riquezas de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Consegue imaginar o que seja isso? É o que diz a palavra de Deus. Você participará das riquezas de Deus, participará de forma extraordinária, de privilégios inimagináveis, não aqui, mas no porvir. A vida aqui passa depressa e vem a eternidade. Não ignore isso. É o que diz as Escrituras. Aos que aceitaram a Jesus como Salvador, a estes está reservada uma herança guardada nos céus que perseguição nenhuma pode destruir. E a quarta razão pela qual eles eram ricos é pelo que diz o final do verso 11. O vencedor, o que vencer, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Sabe o que significa isso? Os que têm a Jesus como Salvador hão de ter na eternidade, depois desta vida terrena, uma nova qualidade de vida
que é a vida do próprio Deus. João 3,16 menciona essa vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida de Deus. Quem possui esse tipo de vida, sem início, sem fim, somente Deus. E Jesus agora está dizendo que Deus nos dará a vida que Ele mesmo possui. Você pode imaginar coisa mais extraordinária que essa? Pode imaginar riqueza maior que essa? E a Bíblia diz que a vida que iremos desfrutar com Deus, a vida de Deus, nós já podemos começar a desfrutá-la aqui, ao lado de Jesus. Essa vida é a vida que nós já começamos a desfrutar quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador. Veja o que João diz na sua primeira carta, capítulo 5. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Tem, está no verbo presente. E verso 13 ele diz: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém mais ousou dizer o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida de Deus. Ele diz: quem está em mim, nova criatura é. Paulo diz a Timóteo: toma posse dessa vida agora. Comece a desfrutar desta vida já. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso, meu querido irmão, minha querida irmã, para dizer que ainda que Jesus possa olhar para você e dizer: eu sei a tua tribulação, eu sei o que você tem passado, sei que você tem perdido coisas por causa do meu nome, eu sei as tuas dores, eu vejo o teu choro, eu estou perto. A voz do Senhor clama e nos dá consolo. Não se preocupe mais do que o normal. Não tenha sobre você, sobre os seus ombros, nenhum cuidado a mais que você não possa suportar. Entrega tudo ao Senhor, pela fé. Um só cuidado, somente um seria muito para você. É meu, somente meu todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. Ainda que Ele olhe para você e diga: eu sei que você tem um orçamento apertado. Eu sei que você tem um subemprego. Sei que não és rico. Sei que muitas vezes falta dinheiro no final do mês. Eu participo da sua vida, mesmo que você não se dê conta disso tão claramente. Eu conheço, eu sei, por participar da sua vida, por me associar a você, eu sei a sua pobreza, mas tu és rico. Louvado seja o nome do Senhor. São palavras daquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Essa é a verdadeira teologia da riqueza do Novo Testamento. Vamos orar. Ó Deus e Pai glorioso, grandioso, nós te louvamos, nós te agradecemos. Te louvamos e te dizemos, ó Deus, muito obrigado pela tua palavra nesta noite. Pai, que a tua palavra inunde o nosso coração, que produza em nós efeitos, ó Deus, para os quais ela foi enviada a nós nesta noite. Que nós vivamos, ó Deus, uma vida pautada pela tua palavra, sabendo que o Senhor está ao nosso lado, sabendo que em toda e qualquer situação difícil,
pela qual possamos passar, enfrentar. O Senhor sabe, o Senhor está conosco, o Senhor está ao nosso lado. A Tua presença, ó Deus, nos conforta. A Tua presença, Jesus, nos consola. E nós somos mais do que vencedores. Nós somos ricos, ó Deus, por causa da Tua presença na nossa vida. Pai, não nos deixa desanimar com as dificuldades da vida. Não nos deixa, Deus, esquecermos da Tua palavra, mas que nós possamos viver sempre agradecidos ao Senhor, porque é o Senhor quem nos garante dia após dia a nossa vitória. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua presença ao nosso lado. Obrigado porque nós sabemos que um dia todo sofrimento cessará. O Senhor nos levará para onde o Senhor está e quer nos levar, para que nós estejamos sempre com o Senhor, onde quer que seja este lugar. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é completa e enche o nosso coração de vida, de alegria, de riqueza e de esperança. Obrigado, a Deus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.